Pessoal, você pagou certinho o seu DARF previdenciário e a Receita está te cobrando? O que está acontecendo? Assista o vídeo até o final que eu vou te explicar, até porque a Receita já se pronunciou a respeito. Vamos lá. Você do segundo grupo faturou mais que 4.800.000 em 2017. Portanto, você já está obrigado, ou já estava obrigado, a entregar a DCTF Web a partir de abril de 2019. E o fato de você entregar a DCTF Web de cara faz com que a GFIP seja abandonada, certo? Não era essa a orientação? Pois é, mas em alguns casos a Receita processou a GFIP, não identificou o seu pagamento, a sua GPS, e ficou lhe cobrando. E aí, o que aconteceu? Bom, muita gente me perguntou a respeito. Na época eu dava a seguinte orientação: vá ao CAC para resolver essa situação. Ou então peça uma CND via dossiê de atendimento, que seria uma forma de você expor o problema, emitir uma CND e fazer com que a Receita resolvesse a sua situação. Pois agora a Receita está dando uma nova orientação, uma orientação oficial. E qual é essa orientação? O que nós devemos fazer se eu tenho uma situação como essa? Ou seja, eu recolhi o DARF previdenciário, eu entreguei a minha DCTF Web e não fiz o recolhimento em GPS, mas estou sendo cobrado. Então, nesse caso, ele está dizendo o seguinte: você deve fazer a exclusão da GFIP. Por quê? Porque você entregou a GFIP, na verdade, só para fazer o cálculo da guia do fundo. E se você faz a exclusão, você não elimina, você não prejudica, digamos assim, o fundo de garantia, uma vez que era só para fazer a emissão da guia, certo? Ocorre que essa solução só vai estar disponível a partir de julho de 2019. Por quê? Porque o sistema precisa ser adaptado para receber essa GFIP de exclusão. Por quê? Porque realmente foi um problema interno da Receita. Em algumas situações que ela até enumera aqui nessa orientação, eles perderam o controle e estão cobrando, processaram a GFIP, estão cobrando 2 vezes. Então, só em julho que você vai resolver esse problema. Mas e se você não puder esperar até lá? Bom, você também tem uma outra alternativa. Você vai ao CAC pessoalmente e pede a invalidação da GFIP, tá? Então você tem lá uma concorrência, precisa da CND e tal, você vai lá e pede a invalidação da GFIP. Então são essas 2 alternativas que a Receita está lhe passando. Agora eu gostaria de te lembrar o seguinte: como é que você vai mapear essas situações? Como é que você vai saber que há um erro, que você está sendo cobrado indevidamente de alguma coisa? Você deve estar sempre atento ao relatório de situação fiscal e o relatório de situação fiscal complementar. Então, o relatório de situação fiscal ele vai dizer o seguinte: quais são as situações de irregularidade que tem na sua empresa. E o complementar, quais são as situações de irregularidade na data prévia, ou seja, em relação a GFIP e GPS, coisas previdenciárias antigas. E o relatório de situação fiscal, ele vai falar de coisas em geral da Receita Federal. No futuro, nós só vamos ter o relatório de situação fiscal. Complementar, aos poucos ele vai morrer. Mas por que você deve verificar sempre o relatório de situação fiscal? Porque lá você tem outras situações que não só o DARF previdenciário. Você tem um processo, você tem alguma coisa que você está se defendendo, daqui a pouco veio a solução aí da DRJ, você fez um recurso, já tem um resultado, então ali você vai ver qual é a situação, que débitos estão impactando a emissão da sua certidão e, portanto, são situações que você deve se preocupar e resolver, ok? Então, nada de ficar olhando qual é o saldo da minha DCTF Web e tal. Veja sempre no relatório de situação fiscal, que é mais seguro. Eu mesmo já tive casos em que o relatório, em que a DCTF Web estava zeradinha, mas houve um problema na compensação que eu fiz e ele aparecia, a situação de irregularidade só aparecia no relatório de situação fiscal, não aparecia na DCTF Web, ok? Então espero ter ajudado vocês. Inscreva-se no canal,
ative o nosso sininho para você ficar sempre em dia com as nossas dicas e os nossos toques aí, ok? Muito obrigado, até a próxima.